Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado pelo seu amor por cada um de nós, pelo dom da salvação de cada um de nós. Que o Espírito Santo nos ilumine nessa partilha. Sempre é a necessidade que nós temos do Espírito Santo para nos iluminar. Tantas pessoas veem o Evangelho, estudam o Evangelho, mas estão sempre pondo obstáculos à palavra de Jesus, à palavra da igreja. Por que a igreja? Porque a igreja tem 2000 anos e ela nos ensina, não pregamos, não... Claro, Deus é infinito e sempre havemos de crescer no conhecimento de Deus pelo dom do Espírito Santo. Essa é a obra do Espírito Santo em nós, fazer-nos entender, dar-nos a força para viver a palavra de Deus e ver o seu amor. Nada somos e nada compreendemos se não for pela luz do Espírito Santo. Vemos, por exemplo, no dia de Pentecostes, quando Pedro faz a pregação, logo depois da vinda do Espírito Santo, 3.000 homens se convertem ali naquela hora, iluminados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles para os fazer compreender aquilo que Pedro dissera. E diz, ficaram compungidos no fundo do seu coração e diziam: que devemos fazer, irmãos? A palavra de Pedro, a palavra era a palavra de Deus, mas a ação do Espírito Santo naqueles que o ouviam é que fez essa transformação. É por isso que pedimos todos os dias o dom do Espírito Santo, do seu amor, da sua luz. Hoje lemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, dos versículos 31 ao 36, 37. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava aos sábados. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um demônio imundo e exclamou em alta voz: deixa-nos, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus replicou severamente: cala-te e sai deste homem. O demônio lançou-o por terra no meio de todos e saiu dele sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram cheios de pavor e falavam uns com os outros: que significa isso? Uma doutrina nova ensinada com autoridade. Ele manda aos espíritos imundos e eles saem, e corria a sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Olha o grito do demônio na sinagoga. Nós vemos hoje tantas vezes pessoas gritando que Jesus, assim como, vejam, ele estava endemoniado. E ele gritou para Jesus: vieste para nos perder. Hoje também os demônios gritam usando as pessoas, no coração das pessoas: viestes para tirar a nossa liberdade, tirar o nosso prazer, o nosso gozo, a nossa alegria, o nosso bem-estar. Quantas pessoas você não vê gritando contra a igreja, contra Jesus? Vieste para nos perder, tu és o Santo de Deus. Olha, o Santo de Deus vem para salvar, ele não vem para perder. E hoje, muitas pessoas seduzidas
por essa frase, ou inspiradas pelo demônio, pelo inimigo, estão dizendo: você veio para nos perder, para tirar a minha liberdade, para me tirar o meu jeito de ser, tirar o meu conforto, tirar os meus bens, o meu gozo, a minha alegria. Não, Jesus, agora no meio da sinagoga, Jesus expulsa esse demônio sem lhe fazer mal algum. É o dom que Deus quer dar a cada um, a todos aqueles que o aceitam, nele acreditam. É esse o dom que Deus quer dar a cada um de nós. Cada vez que eu clamo a Deus que eu estou perdendo a minha liberdade, que Ele está tirando o meu conforto, o meu sossego. Olha, tantas pessoas chegam em casa, às vezes, depois do trabalho. Hoje, por exemplo, há poucos trabalhos extenuantes, muito cansativos. A pessoa chega em casa praticamente descansado, senta ali no seu sofá, dali não se levanta mais, fica ou vendo televisão, ou bebendo cerveja, mas a pessoa, você veio para tirar o meu prazer. É o grito do demônio no coração de cada pessoa. Não precisa ter medo, Jesus não vai te fazer mal nenhum. Ele é o autor de todas as coisas, Deus é infinito. Ele é o autor de todo bem, de toda a criação. Jamais Deus nos pediria alguma coisa que nos possa fazer mal. Jesus quer expulsar esse mal de dentro de nós, está dizendo aqui, sem nos fazer mal algum. Pessoas olham para o Evangelho, para a igreja. Tem pessoas que têm verdadeira aversão à fé, à igreja, verdadeira aversão à igreja, e às vezes procuram até outros lugares, esses sim vão lhes fazer mal. Você nunca mais vai ter a paz na tua vida. Assim, Jesus promete: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Você que vive atormentado com tantos medos, assim, Jesus quer trazer a paz, retirar todos esses medos de dentro de nós, todas essas preocupações, e é um medo. Vejam, por exemplo, tem pessoas que têm claro, todos temos, entre aspas, medo de ficarmos doentes, ou enfraquecidos, ou incapazes de fazer alguma coisa, incapazes de andar, incapazes de nos movimentar. É um medo natural, mas Deus quer libertar também de todos os medos. E vejam você quanto que precisamos caminhar para sermos libertados de todos os medos. Veja quantos medos você tem, quantos medos eu tenho. Mesmo as pessoas que estão instaladas bem financeiramente, que estão com as suas vidas instaladas, têm medo do que vai acontecer amanhã, medo de um acidente, medo da doença, de uma incapacidade física no futuro. Deus quer tirar todos esses medos. Jesus quer expulsar esses demônios de dentro de você sem te fazer mal algum, dentro de mim. Não digo um mal que realmente, esses males que se manifestam das piores maneiras, com morte, mas assim, também esses. Claro, Jesus é capaz de expulsar todo o mal. Esse homem possuído do demônio estava na presença de Jesus. É isso que devemos fazer para expulsar todo o mal de nossa vida, estarmos na presença de Jesus. Ainda outro dia ouvi
uma pregação que falava nisso. É preciso estar na presença de Jesus, estar unidos aos irmãos em oração, para que Ele nos liberte do mal, do medo. Esse medo de perder a nossa liberdade, perder a nossa alegria. Interpretaram mal. Jesus não quer perder a nossa alegria. Ele quer dar a alegria a todos nós. Eu vim dar vida em abundância. Eu vim trazer a vida, e vida, aquele que crê em mim, viverá. Viverá quer dizer não só viver o ato natural da vida, mas estar livre dessas coisas que nos atormentam. O espírito o atormentava, o espírito mau o atormentava. Assim também, mesmo que não seja grandes males, nós somos atormentados pelos pequenos males, vamos dizer, se é que é pequeno, porque se tira a nossa paz, se tira, então não é um mal pequeno. Mas Jesus veio trazer a paz, não faz mal nenhum, pelo contrário, àqueles que têm o mal em si, que é que por medo não se aproximam de Jesus. Jesus está convidando. Quantas pessoas não se aproximam de Jesus para não perder o seu sossego, o seu descanso, a sua tranquilidade? Imagine você, cada noite ou cada manhã, ter um compromisso de estar na presença de Jesus, de o seguir, de partilhar a sua palavra, de ler a sua palavra. Veja, por exemplo, aquele que está sentado lá no sofá vendo a televisão. Ele, se você fala para ler a palavra, nós estamos neste mês de setembro, falando mês da Bíblia. Por que é o mês da Bíblia? Porque é o dia de São Jerônimo, no último dia de setembro, dia 30 de setembro, é dia de São Jerônimo, aquele que dedicou toda a sua vida à palavra de Deus. Não só dedicou a ela, mas dedicou a sua vida para que outros a entendessem, outros vivessem a sua palavra, entendessem. E hoje nós, graças a Deus, temos a Sagrada Escritura, totalmente em português, várias versões, uma auxiliando as outras, traduções diferentes, tradução da Ave Maria, tradução da editora Paulus, da editora Vozes. Nós temos várias traduções e você vai lendo Bíblias de estudo que falam dos lugares onde Jesus esteve, vão explicando esses momentos da vida de Jesus, aquelas coisas que não são comuns a nós, como das cidades que ele fala, como das moedas que ele fala, dos talentos, a parábola dos talentos, que era um valor, entre aspas, financeiro da época, era uma moeda, era um grande valor. Deu a um homem 10 talentos, outros 5. Vai explicando tudo, para que tudo está esmiuçado. São Jerônimo foi esse que dedicou a sua vida à palavra de Deus, ou seja, pegou a sua vida inteira, traduziu todos os originais da Bíblia. Isso lá no ano 420, ele morreu em 420, e no ano 420, veja a dedicação desse homem com os poucos recursos da época. Imagine escrever naquela época, traduzir uma palavra e escrever no ano 400. Hoje seria fácil, você vai digitando no computador, escrevendo numa máquina de escrever. Ainda que seja, para nós já é antiga a máquina de escrever. Veja, a Bíblia impressa, quanto que esse homem não exigiu do seu esforço.
aquele tempo tudo manuscrito, no ano 400 e pouco. Ele morreu em 420, então a Bíblia já estava todinha traduzida dos originais para o latim, que era a língua do povo na época. Jesus veio fazer mal? Não, Jesus veio fazer o bem. Então, o convite de Jesus para nós é esse: deixar a nossa instalação, o nosso comodismo e cada dia buscar a compreensão das coisas de Deus. Ninguém vai ficar sábio nas Escrituras, sábio, entre aspas. Não nos interessa a sabedoria como tal, mas a compreensão do que Jesus quer dar a nós. Compreender o que fazermos com a nossa vida, que é tão breve, mas que muitos vivem como se ela não tivesse fim nesse mundo, eu digo. A morte está espreitando a todo momento e as pessoas não se movem. Essas pessoas estão dizendo a Jesus: você veio para nos fazer mal, você veio para nos perder, para me tirar do meu sossego. Não, eu quero te dar a vida. É esse o convite de Jesus: eu quero te fazer viver e viver eternamente como Ele promete. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim, vive, e crê em mim, não morrerá jamais. Olha, essa é a palavra de Jesus para nós hoje. E do grito de tantas pessoas. Vejam, nunca houve tanta proliferação, tantas doutrinas diferentes. A palavra de Jesus não vem trazer a morte. Todas as doutrinas, não sendo a de Jesus, fazem o que? Te levam à morte. Porque elas ocupam o teu tempo e não te dão a vida que Jesus prometeu. Eu vivo e vós vivereis, eu o ressuscitarei no último dia. Aquele que crê em mim viverá. Então, toda a doutrina, o objetivo dela é te afastar. As outras doutrinas, o objetivo delas é te afastar da vida. Mesmo que você dedicasse a elas toda a sua vida, você estaria perdendo a vida. Jesus vai dizer: quem não ajunta comigo está espalhando, quem não recolhe comigo está dispersando. Você está jogando, quando você não ajunta com Jesus, você está jogando a sua vida fora, o tempo da sua vida, que é o tempo necessário para nos dar, dar a mim a vida eterna. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e que vive e crê em mim, jamais morrerá. É crer em Deus, e para isso precisamos dedicar o tempo da nossa vida. Santo Agostinho tinha uma frase: ninguém ama o que não conhece. Pessoas, às vezes, que nunca ouviram, nunca estiveram, por exemplo, dentro da igreja, aqui dentro da sinagoga, nunca estiveram dentro de uma igreja aprendendo realmente, buscando aprender. Claro, eu conheço, ouvi falar também muitos católicos que abandonaram a fé, mas não abandonaram porque não conheceram. Eu nunca vi uma pessoa que conhecesse a doutrina católica se afastar da igreja, nunca. Claro, você vai ouvir: não, porque eu era católico, agora não sou mais. Porque nunca entendeu o que estava vivendo, nunca deu do seu tempo para compreender as coisas que nós vivemos ali, nós fazemos ali. A busca, o que estamos buscando realmente. A pessoa, porque ouviu uma pessoa lá, pega um trechinho da Escritura, fala alguma coisinha, então, a pessoa nasceu ontem, não sabe nada, a igreja tem 2000 anos. Claro, existem velhos que são tolos, vai dizer a palavra de Deus também, mas
Não digo o tempo pelo tempo, mas o tempo pelos milhões de vidas como a de Santo Afonso, a de Santo Atanásio, Santo Agostinho, que viveu também no tempo de São Jerônimo. Viveram, por exemplo, Santo Agostinho foi contemporâneo de São Jerônimo, do ano 400 também. Deram as suas vidas, aqueles que foram sacrificados, porque compreenderam o valor dessa palavra. Quantos missionários perderam a vida, gastaram toda a sua vida indo para lugares remotos, distantes, anunciando o Evangelho. São Francisco Xavier, um grande missionário, terras estranhas e acabou morrendo, deram a sua vida por isso. Não eram pessoas engravatadinhas, cheias de não me rele, não me toque. Pessoas sofreram, como você vai dizer São Paulo, que sofreu um monte de atrocidades, de perseguição, de dor física, dor moral, sofrimento, perseguição, para que outras pessoas conhecessem o Evangelho da vida, esse Jesus que quer dar a vida a cada um de nós. E o sofá é a imagem hoje, é a imagem que fala mais alto daqueles que não querem se mexer. A igreja, então, tudo aquilo que não é igreja quer te afastar da vida. Como lá no capítulo 6 de São João vai narrando, Jesus está dizendo: a minha carne é uma verdadeira comida, o meu sangue é uma verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Olha a palavra que é a palavra de Jesus. Aqueles que foram fiéis a Jesus, que permaneceram do seu lado, continuaram acreditando na palavra de Deus. Para nós, a comunhão, comungamos o corpo de Cristo, bebemos o sangue de Cristo, eu estarei neles, vai estar em mim, como o Pai está em mim, eu estarei em vocês. Uma outra forma de dizer: quem me ama permanece em mim. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna, que o Espírito Santo nos ilumine. Jesus quer fazer todo o bem da tua vida, mesmo que você ouça vozes querendo te afastar da igreja, que viesse aqui para tirar o nosso sossego, a nossa paz, o nosso conforto, a nossa alegria. Não, eu vim para salvar. Jesus quer tirar esse demônio de nós e nos dar a vida verdadeira. O Espírito Santo nos ilumine a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, agora e por toda a eternidade, que nós desejamos e que Ele faz em nós.